Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Cortez, eu sou aluno do 7º semestre do curso de Física na UERJ e hoje eu venho fazer um vídeo sobre física cinemática. Este vídeo pertence a uma playlist que eu pretendo gravar vídeos no futuro explicando toda a física cinemática, ou pelo menos todo o nível de física cinemática do ensino médio até o ensino superior. Então, o primeiro vídeo tem como objetivo, primeiramente, responder o que é física cinemática. Porém, antes de responder essa pergunta, torna-se mais importante ainda e necessário responder o que é física. Bom, essa pergunta tem uma resposta muito complicada, na verdade não tem uma resposta exata, ela remete a campos da filosofia, mas pode ser dada uma resposta um pouco simplificada que momentaneamente é útil, que é: física é a área da ciência que busca descrever e prever fenômenos a partir de modelos matemáticos. O que isso significa? A partir de uma observação de algo que ocorre, busca-se encontrar um padrão que possa ser previsto e compreendido matematicamente, de forma que, uma vez que você entenda qual é o padrão, você consiga entender aquele sistema, aquele fenômeno, toda vez que ele ocorrer a partir daquele modelo matemático. Assim, uma vez que você vê um determinado fenômeno ocorrendo, uma vez que você já conheça como ele funciona, você consegue prever o futuro daquele sistema. Ou seja, você vê um objeto caindo, você consegue entender quanto tempo ele vai levar para cair e há quanto tempo ele já está caindo, baseado na posição que ele está, na velocidade que ele tem. Então, basicamente, o entendimento de modelos físicos, até o momento, tem como utilidade até entender o estado passado de um sistema e o estado futuro. Por exemplo, vendo a posição dos planetas, dos astros e das estrelas, você consegue entender mais ou menos como que esse sistema estará no futuro e como esteve no passado. Por exemplo, sabendo a posição da Terra em relação ao Sol, a gente consegue fazer uma previsão de onde a Terra estava há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10.000 anos atrás, e ter ideia de como o universo começou. Na verdade, a ideia dos calendários, da contagem de dias, tem a ver com o tempo que a Terra demora para completar uma rotação inteira em torno do Sol. Então, quando disse, o ano tem 365 dias, quer dizer que você sabe que de 365 em 365 dias, aproximadamente, a Terra retorna à posição que ela estava anteriormente, porque ela completa um ciclo inteiro. Bom, então a física pode responder algumas perguntas que intrigam a humanidade, como por que objetos caem, como planetas se movem, como ímãs funcionam, como a luz é transmitida, o que é eletricidade e do que é feita a matéria, entre muitas outras. Nós temos vários grandes nomes que se destacaram na física. Por exemplo, temos o Galileu Galilei, que era um astrônomo, inventor e uma das pessoas que defendeu fervorosamente o modelo heliocêntrico, a ideia de que a Terra orbita o Sol e não o contrário. E foi um dos primeiros cientistas da época a propor o que futuramente seria chamado de inércia, que foi compreendido melhor pelo Sir Isaac Newton, da segunda foto de cima para baixo, que é conhecido pelas suas leis de Newton e também pela lei da gravitação universal, que explicou tanto por que objetos caem como por que planetas se movem e como eles se movem. Então, tanto a primeira quanto a segunda pergunta são respondidas pela mesma lei. A mesma lei física explica o movimento, seja de uma maçã caindo quanto de um planeta orbitando o outro, ou seja, ele é aplicável tanto em grandes escalas quanto em pequenas escalas. Depois tivemos o Albert Einstein, alemão, que conseguiu, com a teoria da relatividade restrita, explicar como a luz é transmitida e, com a teoria da relatividade geral, complementar Newton sobre o movimento dos planetas, corrigindo algumas imprecisões que as leis de Newton não previam. Depois, Erwin Schrödinger, alemão também, ou austríaco, que ajudou, por exemplo, a responder perguntas como do que é feita a matéria, com a mecânica quântica, a sua famosa equação de Schrödinger, que vai ser abordada bem no futuro nos vídeos de física moderna. E por último, Stephen Hawking,
que teve sua grande contribuição na física na área de buracos negros, com a sua teoria da radiação Hawking. Bom, um dia chegamos lá para falar sobre eles. Por enquanto, vamos falar sobre a modelagem física que é feita, principalmente na cinemática, onde usamos objetos chamados partícula. Mas sobre a modelagem física no geral, dois objetos são muito falados na física: a partícula e a onda. São duas idealizações. A partícula é algo indivisível, imutável, que tem posição bem definida e distribuição pontual, ou seja, toda a sua massa concentrada no mesmo ponto. Logo, possui movimento apenas translacional. Isso ainda vai ficar um pouco mais claro. O que significa a partícula ser indivisível? É algo que, se jogado contra uma parede, ou vai passar pela parede ou vai ser refletido. Algo que não pode uma parte passar, outra parte não passar. Ou ricocheteia ou passa pela parede. Um exemplo, você pode pensar, uma bola de tênis. Caso bata contra a parede, ela ou vai voltar ou vai quebrar a parede e passar pela parede. Mas você não consegue imaginar ela se quebrando em duas. É muito difícil imaginar isso. Segundo, imutável. Isso significa que ela não vai alterar o seu estado sozinha. Por exemplo, os átomos podem mudar de estado. Você pode ter um átomo se tornando em outro na química. Isso significa o quê? Que os átomos não são partículas. Na verdade, os átomos são formados por partícula. E a saída ou entrada de uma partícula em um átomo é o que faz ele mudar. Ok? Mas partículas em si não mudam, segundo essa definição. Posição bem definida quer dizer que você pode medir onde aquele corpo está naquele momento, medir a sua velocidade, e o único erro que você vai obter nessa medida, a incerteza, é relacionada ao seu aparelho. Não existe uma incerteza inata daquele sistema, ou seja, não é como se ele próprio fosse incerto. Não, a incerteza é do seu aparelho. Por exemplo, você vai medir o comprimento de alguma coisa usando a régua, existe um limite do quanto que você consegue medir com a régua, por causa da escala, centímetro, milímetro. A gente não consegue ver nanômetro, micrômetro com a régua, mas ele existe, aquele objeto tem uma posição bem definida, a gente que não sabe medir. Essa é a ideia da partícula. Distribuição pontual quer dizer basicamente que o volume é nulo. Aquele objeto não tem dimensão, ele está totalmente concentrado em um único ponto. O que significa, para algo que está em um único ponto, é que você não consegue imaginar ele se movendo a partir de rotações, apenas de translação, ou seja, sair da posição. Então se eu for pensar em alguma coisa que faz uma rotação, você não vai descrever isso como uma partícula, você vai descrever isso como um conjunto de partículas, porque aí a ideia de rotação existe. Bom, a ideia de onda, por outro lado, é o contrário da partícula. Enquanto a partícula é indivisível, a onda é infinitamente divisível. Ou seja, se uma onda colide, por exemplo, contra uma parede, ela pode passar por inteiro, ser refletida por inteiro ou se dividir. E uma vez que ela seja dividida, essa metade dela, por exemplo, essa parcela, também pode ricochetear contra outra parede e se dividir. E ao infinito, ela pode se dividir infinitamente, sem limitação para a quantidade de vezes que ela é dividida. As ondas têm um movimento que é descrito em ciclo, então tem uma ideia de período de onda, de frequência. É uma propagação que é realizada por perturbações em meios. Então, por exemplo, aquele exemplo clássico da onda numa piscina, quando você joga uma pedra sobre a água, você vê aquela propagação. É porque você perturbou aquele sistema e essa perturbação se propaga. E as ondas variam ao trocar de meio, ou seja, elas não são exatamente imutáveis. Bom, a ideia de onda a gente não precisa clarificar tanto aqui, porque esse é um objeto que não é usado na cinemática. O objeto da cinemática são as partículas e, no máximo, os sistemas de partículas. Ou seja, quando existe uma rotação ali e essa rotação é importante, e aí a gente não pode descrever o objeto só como uma partícula. Então, a pergunta que pode aparecer quando a gente começa a olhar o conceito de partícula é: quase nada é partícula. Por exemplo, esse exemplo do jogador chutando uma bola de futebol. Bom,
Nesse caso aqui, a bola é indivisível. Ela não vai se dividir em duas, apesar de que isso poderia acontecer em outras situações. Nesse caso aqui, a bola também é imutável. Tem uma posição bem definida. Porém, o movimento dela não é apenas translacional. Nós sabemos que uma bola de futebol, quando você chuta, ela pode rodar. E a rotação dela pode influenciar no movimento dela. Entretanto, se você estiver falando de uma velocidade baixa, a rotação dela pode não influenciar tanto em seu movimento. De forma que, por mais que exista um movimento rotacional, ele não influencie no sistema. Logo, ele possa ser ignorado. Então, por mais que essa bola de futebol não seja uma partícula, algo indivisível, que está ali concentrado em um único ponto, a gente pode fingir que é, a depender da modelagem que a gente vai fazer, a depender do rigor dessa modelagem. Bom, outro exemplo. Uma pedra caindo da torre de Pisa. A pedra cai no chão e se divide, quebra. Ela não é indivisível. Entretanto, durante o movimento, ela está sendo. Ela só se divide depois que cai. Ela é razoavelmente imutável, essa pedra não vai deixar de ser uma pedra. A posição dela está sendo muito bem definida. Não é uma distribuição pontual, mas o movimento, pelo menos aqui, está sendo apenas translacional. Bom, qual que é o grande problema aqui? A questão dela não ser indivisível, a gente pode ignorar, porque ela só está se dividindo quando cai no chão. Mas o fato da distribuição não ser pontual é problemática, porque significa que quando essa pedra estiver caindo, ela vai bater contra o vento, porque ela tem um volume, ela tem uma área ali embaixo, da base da pedra. E batendo contra o vento, naturalmente o vento vai desacelerar essa pedra. Além disso, o vento também pode perturbar a trajetória da pedra. Entretanto, se a queda foi de uma altura pequena, é possível, momentaneamente, desconsiderar esse efeito do vento ou do ar, que é o efeito de resistência do ar. Então, por mais que a pedra não seja uma partícula, a depender do sistema e do rigor, também é possível fingir que ela é. Outro exemplo, a órbita da Terra ao redor do Sol. É um objeto momentaneamente indivisível, imutável, com posição bem definida, mas que tem um movimento que não é apenas translacional. O movimento da Terra envolve rotações. Mas é que tá, essas rotações não influenciam no movimento de translação, ou seja, o fato da Terra estar rodando não influencia na translação que ela está fazendo ao redor do Sol. Então, por mais que exista um movimento rotacional, você pode ignorá-lo a princípio. Ou seja, respondendo a pergunta, por que construímos a física em torno de objetos que não existem, que na verdade existem apenas na metafísica, como por exemplo a partícula? Porque apesar de que pouquíssimas coisas sejam partícula de verdade, muitas podem ser consideradas como partícula, e essa aproximação é válida, a depender do rigor que você quer. Ou seja, essa modelagem vai causar um erro, mas um erro pequeno, então não vai fazer tanta diferença. Bom, para a modelagem física, quando você quer estabelecer números, ou seja, modelagem também matemática, é necessário compreender alguns conceitos, algumas grandezas físicas, que normalmente recaem do espaço, do tempo e da massa, que são as grandezas físicas fundamentais da cinemática. Por que fundamentais? Porque, basicamente, sem elas, não dá para fazer nada. Não dá para criá-las a partir de outras. Você precisa delas como ponto de partida. Espaço é um conceito que pode ser tanto para comprimento, ou seja, espaço em uma dimensão, área, que é espaço em duas dimensões, e volume, tendo como unidades o metro, polegada, jarda, centímetro, pé. O tempo pode ser medido em segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, a depender do que você quer. Por exemplo, você vai medir uma queda, você pode medir em segundos. Agora, você quer medir o tempo da rotação da Terra? Pode ser em anos, em meses. E a massa em grama, quilograma, libra, quilate, tonelada, que novamente também depende do que você vai medir. Você tem que verificar qual unidade é mais adequada. Você não vai, por exemplo, pesar um animal em gramas se o animal não for um filhote, não faz sentido. Da mesma forma que você também não vai pesar um remédio em quilos, porque dificilmente um remédio vai ter mais de 1 quilo. Bom,
Já temos também as grandezas físicas secundárias, ou seja, aquelas que surgem das fundamentais. Por exemplo, comprimento e tempo. Comprimento podendo ser medido em metro, quilômetro, são os principais, e tempo em segundo ou hora. Da ideia de comprimento e de tempo, surge a ideia de velocidade, que nada mais é que o comprimento que um corpo se desloca em um determinado tempo. O que significa, por exemplo, 10 km por hora? Que em uma hora aquele corpo anda 10 km. 30 metros por segundo, que em um segundo ele anda 30 metros. É um corpo muito rápido. Então, do conceito de espaço de tempo surge o conceito de velocidade, que é uma grandeza secundária. E da velocidade, e novamente do tempo, surge o conceito de aceleração. Acelerar tem a ver com variar a sua velocidade. Ou seja, a aceleração nada mais é do que o quanto a velocidade varia no tempo. Bom, a aceleração sendo positiva quer dizer que a velocidade está aumentando e negativa quer dizer que está havendo uma desaceleração. Agora vamos definir finalmente o que é cinemática. É a área da física que estuda o movimento, importando-se com a posição, velocidade e aceleração dos corpos, não preocupando-se com o que causou estas forças. Então, essas forças que causaram o movimento. Porque geralmente, se há um movimento, é porque tem uma força ali causando, ou porque aquele movimento está acontecendo em uma condição de inércia. Isso vai ser abordado no futuro, mas inércia é quando o movimento já está acontecendo, nada atua ali para atrapalhar o movimento, então ele continua acontecendo. A cinemática não se importa com esse estudo das forças, mas sim com a posição e velocidade e aceleração de um corpo. Então, por exemplo, nós podemos representar a posição de um corpo em um eixo bidimensional como um vetor com coordenadas x e y. Esse vetor, que é o vetor posição, pode variar, e aí nós vamos ter esse vetor em azul, que é o vetor deslocamento, que é o quanto a posição de um corpo variou no espaço. Bom, vamos falar agora sobre grandezas escalares e vetoriais. Em resumo, uma grandeza escalar é aquela que só precisa de um valor para ser representada. Energia, temperatura, tempo, massa. Enquanto as grandezas vetoriais precisam de uma direção, sentido e valor, como deslocamento, velocidade, aceleração, pois são unidades que têm uma direção associada. Só deixando claro, direção tem a ver com o ângulo do vetor, ou seja, pensa naquela seta sem o ponteiro dela. O sentido é o que estabelece para qual lado é o ponteiro, ou seja, a direção basicamente diz se é mais reto assim, mais assim, enquanto o vetor, o sentido indica se é para cá ou para cá. Por exemplo, direção horizontal ou vertical. Sentido é o que vai dizer se a horizontal é para a esquerda ou para a direita, vertical se é para cima ou para baixo. Então, tudo que envolve movimento, principalmente deslocamento, velocidade e aceleração, vão ser grandezas vetoriais, enquanto massa, tempo, temperatura não são. Aliás, outro exemplo de grandeza vetorial é a posição, porque a posição tem uma direção associada. E detalhe, a posição é medida em relação a alguma coisa. Por exemplo, ele está a 3 km de nós, 3 km à nossa frente, ou 2 km atrás de alguém. Bom, continuando. Essa é a ideia de referencial, que é de onde estamos medindo alguma coisa. Bom, para a ideia de posição, nós podemos pensar, por exemplo, esse carrinho de bancos roxos está a uma distância do carrinho de bancos vermelhos, a outra distância de uma das árvores, a outra distância da outra árvore. Então, a posição relativa dele em relação a cada objeto é diferente. Por exemplo, ele está, digamos, na frente do carrinho em vermelho, mas atrás da árvore mais à esquerda. Bom, e a ideia de velocidade também. Por quê? Para alguém que está parado nesse cenário do lado de uma das árvores, o carro em roxo se move a 20 km por hora. Porém, para alguém que está dentro do carro em vermelho, que já está ele próprio a 10 km por hora, o carro roxo não vai parecer tão rápido, porque você já tem uma velocidade no mesmo sentido que aquele carro está indo. Agora, se os dois carros estivessem em sentidos opostos, indo de encontro um ao outro, o carro roxo ia parecer muito mais rápido, ia parecer estar a 30 km por hora, já que teria um a 20 para um lado, outro a 10 no outro, essas velocidades iriam se somar. Bom, então você pode perceber no movimento
como que o carro roxo se afasta do carro vermelho com o tempo, a uma velocidade bem pequena, porque a diferença de velocidade deles é baixa, mas o carro roxo se afasta muito mais rápido daquela árvore, porque a árvore está parada, pelo menos em relação ao planeta Terra. Em relação ao Sol, aquela árvore não está parada, porque o planeta Terra está se movendo e a árvore está no planeta. Por isso que é importante a ideia de referencial. A medida é feita de algum lugar, e é muito importante ter isso em mente. Bom, então eu agradeço a atenção no vídeo. Foi um vídeo bem curto. O próximo vídeo vai abordar o movimento retilíneo uniforme, diferenciando o conceito de deslocamento espaço percorrido. E eu acho importante dizer, das perguntas que foram citadas no início do vídeo, as duas que podem ser respondidas são por que objetos caem e como planetas se movem no contexto da cinemática. No caso do contexto da cinemática, não vai ser respondido ainda por que os objetos caem, mas já vai ser possível calcular como essa queda ocorre, não a causa. A causa será dada na playlist de Física Dinâmica. E como os planetas se movem, vai ser tudo cinemática. E também gravitação para explicar o que causa esse movimento. Já como ímãs funcionam, como a luz é transmitida, o que é eletricidade, envolve mais a parte de eletromagnetismo, que também vai ser ensinado aqui, e do que é feita a matéria vai envolver a física moderna. Bom, agradeço a atenção pelo vídeo. Até mais.